atualmente o meu cargo é supervisor da segurança. Trabalhei com a Carol quase um ano, nos conhecemos muito bem, trabalhamos muito juntos, muitos problemas, muitas soluções, né, na nossa antiga empresa. E é uma pessoa que conhece muito, né, da área de DHO, é uma pessoa que eu aprendi demais, que foi minha convidada, né? Quando surgiu a oportunidade, aí não pensei em outra pessoa a não ser ela, entendeu? Fala super bem, sabe explanar os assuntos de maneira que todos entendam, fala, tipo assim, a nossa língua, né? E creio que vai agregar bastante aí, né, ao nosso comitê. E é isso. Vai estar lá, fala aí. Ricardo, muito obrigada, viu, por trazer aí também a Ana aqui no nosso comitê, num tema tão importante que ela vai apresentar aqui para nós. Seja muito bem-vinda, Ana. Por favor, se apresente e fica livre a sua apresentação. Bacana. Olá, gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Agradeço, em primeiro lugar, aí o Ricardo, né, que eu chamo de Rick, pelo convite, para participar aí com vocês e contribuir um pouco aí com a minha trajetória. Eu acho que nesse mercado nosso, né, no mundo corporativo, trocar é sempre o melhor caminho, né? Às vezes a gente passa uma situação, faz um relato para um colega que dá um insight para ele poder atuar aí dentro da casa em que ele está inserido, né? Então, acho que essa troca ela é muito válida. Eu vou compartilhar minha tela, porque dentro da minha apresentação fala um pouquinho sobre mim, tá? Que simplesmente fechou, olha que beleza. Espera aí. Eu vou compartilhar Ana, o que você prefere? Passar a primeira apresentação e depois abrir para algumas perguntas? As pessoas podem fazer pergunta durante a apresentação. Fiquem à vontade, Liliane, o que vocês acharem. Vocês estão todo mundo enxergando a minha tela? Sim. Sim, pessoal. Sim. Tá. Eu deixo aberto para vocês, quiserem interromper, fazer alguma colocação durante a explanação. Eu não vejo necessidade nenhuma de deixar eu falar, porque às vezes a pessoa está com alguma dúvida e aí ela queira falar. Eu só, quando compartilho a minha tela, deixa eu só ver como que ela vai ficar aqui, como só uma janela. Ela fica ruim, eu prefiro maximizar aqui a tela e não visualizar vocês. Aí eu só vou pedir para alguém fazer a mediação, tá? Interromper, porque eu passo a não ver vocês. Tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Só Então, vou tá pedir para os membros, se tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha e a gente vai direcionando. Isso, pode ser, pessoal? Você fica de mediadora, pode ser, Liliane? Melhor assim, né? Sim. Então, vamos lá, gente. Dentro dos temas, né, que o Ricardo compartilhou, de algumas alterações aí que teve das doenças ocupacionais, né? É um tema de pauta, de discussões aí no nosso mundo corporativo, como o Ricardo falou. Hoje eu atuo como coordenadora de DHO de uma empresa de implemento agrícola aqui da região de Ribeirão Preto, né? Eu vou falar um pouquinho mais no detalhe no próximo slide. E aí, esse tema que está em pauta aí, inclusive eu assisti uma live recentemente, é a síndrome de burnout, né? O burnout. Então, o quanto impacta aí nos cotidianos da nossa empresa, e a gente vai falar um pouquinho dessa temática e aonde que implica aí para vocês, enquanto profissionais aí do SESMIT, tá? Então, sobre a Carol, né, vi que a Liliane está falando Ana, e está tudo bem, mas eu sempre me intitulo como Carol, até para trazer um pouquinho mais de proximidade aí. Eu sou formada em serviço social pela Unesp de Franca, me formei já há um tempinho, já esse ano eu faço 20 anos de formação. E aí, no início da faculdade, eu entrei no universo organizacional, eu fui trabalhar numa empresa em Franca, né, de solado de sapato, muito famosa, chamada Amazonas, e aí ali eu descobri que eu não atuaria como assistente social, mas que eu queria entrar dentro do universo de RH. E aí eu fiz uma longa trajetória, não é aqui para falar sobre mim, é sobre falar sobre o tema, né, então eu fiz vários cursos voltados para a área de desenvolvimento, pós-graduação, enfim, e aí eu fui permeando a minha carreira em empresas também aqui na região, Fundição Moreno, que é uma empresa também grande aí daqui do interior, a Ouro Fino, a Liage, a Medicamental, que é onde eu conheci o Ricardo, a Santelhante Paçoquinha, e aí essa recente é uma empresa do agronegócio, né, de implemento agrícola, que chama Marispan.
né? Além da minha carreira, né, eu sou a mãe da Liz, né, que tem 8 anos, e do meu cachorrinho de 4 patas, que daqui a pouco vocês vão escutar umas patinhas andando por aqui, né, porque os dois estão aqui comigo, e o pai ainda não chegou para me dar esse socorro enquanto eu faço a apresentação, mas acho que vai dar certo. E aí, assim, dentro da temática de burnout, por que a gente vai falar sobre isso e por que eu escolhi esse tema, né? É algo novo, né? Na verdade, a gente tem essa questão desse esgotamento desde que o mundo é mundo, né? Só que eu acredito muito que antigamente os nossos pais ou os nossos avós não tinham esse direito de externalizar as emoções, né? A gente era muito silenciado. E hoje, ainda bem que a gente pode verbalizar sentimentos, né? O homem pode chorar e tá tudo bem, né? A mulher pode se desgastar e tá tudo bem, vai ter quem acolha. Então, a gente começou aí a tratar o tema de um outro viés, né? Então, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, mais de 30% dos trabalhadores, o que é um número muito grande, sofre da síndrome de burnout. Muitos nem verbalizam essa doença, né, do dia a dia, mas estão nessas estafas. Eu tenho pessoas ao meu redor que notoriamente estão em burnout, né? Então, isso acende aí um farolzão vermelho para todos nós que lidam, de certa forma, com pessoas, tá? E o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. Então, outro dado também de extrema relevância. Pode falar, Diane. Carol, a apresentação não está passando, só está na parte da inicial da síndrome mesmo. Eita. Espera aí. Vamos sair. Vamos reabrir. E vamos compartilhar. Carol. Pronto? Ô, Carol. Oi? Na hora que você abrir a apresentação, já põe para apresentação em slide. Aí depois você troca um Alt Tab. Ctrl Alt Tab, tá. Né? Cadê o tab do meu computador aqui? Porque eu uso o teclado, é esse? Ai, que beleza. É Alt Tab só. Tá. Vê se vocês estão enxergando agora. Eu mudei, dá para ver? Não, ainda. Vou sair de novo, tá, gente? Antes de compartilhar, Carol, você coloca em apresentação de slide, tela cheia. Aí você compartilha depois. Vamos ver se aparece agora, gente. Ele não está aparecendo para mim aqui, ele só aparece como janela. Ó, você vai na janela da apresentação. Tá. Você põe em apresentação de slide. Sim. Alt Tab. Abre a reunião e compartilha a tela. Ó, se eu estou passando, vocês estão enxergando agora? Que está mudando? Não. Agora não. Não? Mas eu estou fazendo isso, gente, eu juro. Mas não está aparecendo. Agora mudou, foi o primeiro. E agora? Mudou. Mudou? Tá. Então, vocês estão conseguindo enxergar agora, né? Sim, não está em modo de apresentação. Sim, eu vou... Mas a a gente tá gente consegue visualizar. E agora? Tá em modo de apresentação? Não. 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 Ainda não. Caramba, gente, não é possível. Carol, se você quiser ir passando dessa forma que tá, a gente consegue visualizar. Tá. Agora eu mudei, dá para vocês verem? Perfeito. Tá. Vai ter que ser dessa forma, porque eu não estou conseguindo projetar aqui. Peço desculpa para vocês. Estou olhando aqui meus botãozinhos, enfim. Imagina, acontece. Vamos lá.
Então, gente, só para entender a etimologia da palavra, né, o significado de burnout, é um termo em inglês que significa queima total, esgotamento complexo, né? A gente está, famosa estafa. Até depois eu vou compartilhar para o Ricardo um vídeo que provavelmente algumas pessoas já devem ter visto. Eu nem quis passar na apresentação com medo de dar algum erro na internet, enfim, acabou acontecendo outra coisa. De uma jornalista que dá o relato desse esgotamento, assim, dela estar dirigindo o carro e ter um apagão, né? Então, é uma exaustão emocional, né? E aí ela vai trazer reflexos do desempenho profissional, consequências da saúde física, inclusive mental, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala dessa questão do burnout, porque, assim, pode sim haver uma questão de ordem profissional, que eu não tenho como pedir demissão daquela organização, eu estou num estresse muito grande, eu tenho uma pressão muito grande, eu preciso cumprir meta, eu tenho resultados para atingir, eu estou com uma situação pessoal que, de repente, um familiar meu está desempregado dentro da minha casa, então eu preciso suportar aquilo, e aí eu não consigo me desligar dessa empresa. Mas toda e qualquer situações do nosso cotidiano, eu costumo dizer que a gente não se divide em caixinhas, né? Eu não sou a Carol, coordenadora de desenvolvimento da Marispan hoje, né? Eu também sou mãe, eu também sou esposa, eu também sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. Então, a gente me emprestando um pouquinho aqui da psicologia, a gente chama isso de gatilhos, né? Em algum dado momento, por alguma circunstância profissional, a gente entra numa relação com um colega de trabalho, ou num confronto com um gestor, ou num confronto, e aí dispara gatilhos da infância, de situações que você já viveu no passado, e aí, enfim, o burnout vem, né, com uma grande explosão aí do nosso dia a dia, né? Então, os principais sintomas, eu também deixei aqui, vai ter 2 testes, que depois eu compartilho essa apresentação toda com vocês, que vocês podem responder, né, é super simples, peguei 2 modelos diferentes, né, então é uma manifestação, além da questão emocional, né, tem um cansaço, falta de energia, de motivação, a pessoa fala com você, você fala, ai, tá, nossa, beleza, até uma perda de paciência, né, algumas pessoas, para não dar conta desse sentimento, parecem estarem apáticas, né, fazem um distanciamento afetivo e social, se isolam, né, notoriamente tem uma queda de produtividade, falta de criatividade, de iniciativa, dificuldade de se concentrar, procrastinar, baixa qualidade no trabalho, sentimento de incompetência, né? E todos esses sintomas podem vir num pacote, né? Com situações de ansiedade, de depressão, de alteração de fome, dores de cabeça, distúrbio de sono, né? Então, eu gosto muito de trazer casos reais do cotidiano para nomear isso que eu falo para vocês. Eu tenho uma colega, uma amiga pessoal de muitos anos de infância, né, que começou a ter, ela entrava dentro da empresa e ela começava a ter diarreia, ela tinha sudorese, ela tinha crise de choro, e até um dia que ela chegou no trabalho, ela tem a minha idade, nós estamos na casinha dos 40, né, e aí ela chegou no trabalho e ela sentiu uma dor no peito, ela tá com um bebê pequeno, e ela achou que ela fosse infartar. E ela tinha certeza que ela ia ter um infarto naquele momento. E aí chamaram a emergência, né, acionaram a equipe de SESMIT da empresa dela, e aí ela foi até ao hospital, e aí lá ela teve o diagnóstico de estresse, né, de burnout. E aí foi necessário que ela fizesse um afastamento. Ela não quis acatar por ter uma posição de gestão, enfim, mas olha o ponto que a situação chegou, né? Então, o bebê adoecendo muito, o reflexo do sentimento da mãe que está ali, no esgotamento gigantesco, então, a gente silencia muito, né, os nossos sintomas, silencia muito, e a gente
acaba não verbalizando, principalmente porque eu acho que dentro do espaço de trabalho a gente não pode trazer, né? É como se eu fechasse uma capinha e falasse, ó, agora não, né? Agora, peraí, que eu preciso ser a Carol profissional e eu não posso trazer aqui sentimentos de que estão me incomodando lá dentro da minha casa ou em outras circunstâncias, né? E aí, assim, a gente lida com pessoas e a gente está do lado de pessoas o tempo todo. Então, a gente começa a prevenir ou olhar os sinais, né, do burnout ou de situações aí desse esgotamento, né? Então, dentro disso, o que eu posso fazer para começar a criar, né, esses limites, né? Então, colocar limites de horário de trabalho, porque se a gente também não mostra para a organização de que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de um assistente, de um auxiliar, de alguma coisa, a empresa vai continuar sugando a gente e para eles está tudo certo, né? Tendo a visão do empresário, né? Eu vou fazendo mais com menos, né? Tentar fazer pausas, a questão do estilo de vida saudável, sei, hoje, por exemplo, eu trabalho praticamente 12 horas fora, né, porque eu pego estrada todos os dias, é um pouco que eu vi que a Liliane da Grande São Paulo, é um pouco da realidade aí do pessoal de capitais e grandes centros, né, há uma quantidade de deslocamento aí para ir até o trabalho, e aí isso também traz uma dificuldade para ter esse cuidado com o estilo de vida, né? E ter relacionamentos, ter com quem conversar, ter com quem dividir, né, as situações do dia a dia. Eu acho que esses são os caminhos aí para a gente trilhar em relação a essa patologia, né? O exercício para aprender a lidar com o estresse, cada um vai encontrar o seu caminho, né? Eu falo muito que tem pessoas que precisam, para lidar com esse estresse, correr, né? Aqui em casa, meu marido é assim, ele bota o tênis e vai, né? Eu sou já da galera da meditação, de ficar em autorreflexão, mais voltada para si, né? Eu gosto de entrar em contato mesmo com os meus sentimentos, ou uma terapia, né? Hoje, eu acho que é um grande avanço a gente ter conquistado dentro do rol da ANS a possibilidade das sessões psicoterápicas em grandes volumes aí, antes era 12 sessões, eu sou da época que a gente só tinha liberado 12 sessões por ano para o paciente. Visto a questão da saúde, né, vocês que provavelmente fazem monitoramento de CIDs, né, das empresas de vocês, que fazem esse mapeamento, pelo menos as empresas, as organizações que eu trabalhei aqui, M, coluna e F, né, é o que mais impera, né, então, hoje a gente tem, as empresas que oferecem plano de assistência médica, essa possibilidade de fazer acupuntura, homeopatia, psicoterapia, então tem caminhos aí para a gente aprender a lidar com esses sentimentos e buscar recurso, né? Outro grande mal que a gente acaba enfrentando é que quando eu estou diante de um conflito, eu vou chegar em casa, vou tomar aquela cervejinha para relaxar, né? Eu vou tomar um vinho aqui, tá tudo bem, amanhã eu vou tomar mais uma taça, amanhã eu vou tomar uma taça, e aí a gente acaba tendo processos destrutivos, ao invés da gente realmente entrar em contato com aquilo que está nos causando, né? Como eu falei lá nos slides anteriores, qual é o meu gatilho, o que me faz estar nessa condição, né? E não necessariamente, como eu disse, é só a organização, só a empresa em que eu estou inserida, né? E reconhecer seus próprios limites. A gente só reconhece os nossos próprios limites se a gente se conhece, né? Se a gente faz realmente essa viagem para dentro aí, para poder colocar cada coisa no seu lugar, né? Eu brinco que os homens fazem muito essa questão da caixinha, né? De eu estou dentro de uma caixinha e eu consigo separar minhas caixinhas. As mulheres acabam tendo toda essa mistura aí, então a gente poder saber dividir esses processos é muito importante, tá? E aí, eu estou falando, e agora, né? Eu tenho uma situação de um colega de trabalho, eu estou vivendo esse momento, provavelmente é um burnout, porque só os exercícios que eu faço, assim, acabei de dizer, né? Eu trabalho hoje 12 horas, eu saio de casa às 6:30 da manhã e chego por volta de quase 6:30, né? E muitas vezes no meu horário de trabalho eu não consigo nem fazer a minha pausa de almoço com qualidade por conta da minha rotina, mas eu gosto do que eu faço. Então, óbvio que eu sinto um cansaço físico, mas eu acordo todos os dias extremamente disposta a fazer isso que eu faço,
né? Eu estou acordando e eu não estou tão feliz assim, eu acho que aí é a hora do, opa, deixa eu entender, né? Se o problema é a empresa em que eu estou, né? Eu não estou feliz com o que eu faço, ou se o meu problema é além da empresa, né? Porque a gente também tem pessoas que eu conheço que fogem para dentro da empresa para não olhar os problemas que estão dentro de casa, né? Então, esse exercício de auto-reflexão ele é extremamente valioso. Não se cobrar tanto, né? Eu nunca me esqueço de uma situação que eu vivenciei de um colega que fazia um trabalho, menino novo, jovem, extremamente competente, 20 e poucos anos, o único no projeto que a empresa estava desenvolvendo, e no final de semana sofreu um acidente de carro e veio a óbito, né? E a empresa fez o quê? Sofreu, chorou, demos todos os recursos necessários para os familiares, mas aquela cadeira foi ocupada, né? As nossas cadeiras serão ocupadas. Eu falo muito, o Rick conviveu comigo no trabalho e sabe dessa minha fala. Eu só estou como coordenadora de RH, eu não sou a coordenadora de RH, eu não estarei aqui, e tá tudo bem se alguém quiser sentar no meu lugar, e não é só, minha vida não é feita só do meu trabalho, né? Mas muito de nós, eu não sei qual é a faixa de idade que nós estamos aqui, mas muitos de nós somos de gerações de pais que foram muito inseridos nesse mercado de trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que não sei o quê, e aí você precisa trazer, né, os homens a rimo de família, e essa fala do tem que, eu acho que a gente precisa repensar, né, sobre ela. E aí, aqui, como eu falei, tem duas apresentações aí, duas pesquisas dois testes, desculpa, um do site da Tua Saúde e um da Zen Club, que é uma ferramenta de RH, né, de benefícios corporativos, que também, eu dei uma olhadinha na internet, são bem legais, né, que aí ela vai te mostrar aí como agir, né, em relação a essa questão aí do burnout e se eu estou nesse momento, né. E o papel aí da equipe de segurança do trabalho, né, o SESMIT, enfim, o que a gente pode, o que vocês têm a ver com esse processo, o que vocês podem fazer dentro das empresas, né? Eu acho que nós temos aí, né, as informações sigilosas aí de atestados médicos que chegam nas nossas mãos, né? Eu já trabalhei hoje, a empresa que eu estou não tem, só tem um técnico de segurança, mas eu já trabalhei com empresas onde a gente tinha um grupo de SESMIT mesmo, né? E, gente, vocês me dão só um minutinho, porque meu cachorro tá as coisas do home office, só um minutinho, tá? Eu só vou lá abrir vou ter que interromper aqui para poder dar uma pausa. Boa noite, Flávio. Boa noite, Cristiano. Deixa eu só ativar o microfone aqui. Boa noite a todos. Voltando, 3, 2, 1, a apresentação já não está 100%, e aí entra cenários infantis no meio do caminho, aí, criança, cachorro, enfim. Desculpa, gente. Então, assim, ó, eu acho que tem... Boa noite, todo mundo, vamos lá. Tem essa questão das análises de dados de mapeamentos de CIDs, até para a gente fazer um plano de ação junto com a nossa empresa, tá? Hoje, apesar de eu não ter o SESMIT dentro da empresa que eu estou junto com o técnico de segurança, e a gente vai olhando caso a caso ali, o que vem trazendo de informações para cuidar de pessoas, né? Nós somos pessoas e precisamos cuidar de pessoas. Alguns cases que eu já vivi muito positivos dentro da minha carreira foi em 2 organizações a gente teve a contratação de um psicólogo para dentro da empresa, para fazer terapia, grupo, e foi muito interessante, tá? Óbvio que depende de uma abertura e de uma mentalidade da organização de pensar que pessoas sim, o maior patrimônio que eles possam ter, né? Cuidar do negócio é cuidar de pessoas. Assim, essa é a minha máxima, e isso independente de eu ser de RH ou não, né? E aí, gente, fazer essa interligação das pessoas nos processos, vocês às vezes têm acesso à alta gestão, né? Vocês têm acesso à alta liderança, assim, eu acho que não dá para a gente fingir que nada está acontecendo, né? Voltando aos slides ali em cima.
A gente tem uma demanda alta aí no Brasil de casos e não só burnout, mas de depressão, né, síndrome do pânico. Um outro dado alarmante, assim, eu tenho amigas dentro do meio de saúde, assim, da quantidade de suicídio em adolescentes, né, exatamente por esse mundo maluco aí que a gente está vivendo, né, nessa transição aí, de um formato de uma geração para uma nova geração, que está todo mundo meio bagunçado, né. Então, assim, é importante a gente destacar que não é um sinal de fraqueza e incompetência, né. Essa minha amiga que eu fiz os relatos uns minutos atrás para vocês, que teve esse sentimento que estava infartando, ironicamente é psicóloga, né. E aí eu me lembro que ela saiu da consulta, a gente todo mundo muito preocupado, ela falou, olha, Carol, a médica me prescreveu medicamento, isso é um absurdo. Eu falei, olha, abrace o medicamento como uma muleta, igual quando a gente quebra o pé. Eu preciso da minha muleta para me sustentar, para eu poder ficar em pé. A hora que eu conseguir andar sozinho, você larga essa muleta, isso é medicação. E a gente tem pessoas com muita resistência a fazer essa questão do tratamento medicamentoso para essas questões, né? Não, eu não preciso. Psicólogo é coisa de gente louca, psicólogo é para quê? Vou lá conversar, vou falar o quê, sabe? Então, a gente tem muito ainda esse preconceito, né? Principalmente, depressão é frescura, o que ela está sentindo ali, se a minha amiga estava sentindo, é frescura. Então, a gente, nesse papel, né, de cuidado com pessoas, de lidar com a segurança das pessoas, a gente tem... É muito importante a gente ter a escuta muito ativa, né, de estar muito próximo das pessoas, né, e estabelecer limites, né, de equilíbrio produtivo. Eu tenho algumas regras com os times, né, então eu falo para eles assim, olha, eu falo até esse horário, né, mais do que isso eu não vou conversar com vocês, tudo bem? Né, ontem eu tive, vou dar um exemplo recente, né, um gestor que está com uma demanda gigantesca no trabalho, a gente está com muita mudança na planta que eu estou, e aí ele estava com o filho doente, e aí eu mandei mensagem, ele quis falar de trabalho comigo durante a minha mensagem, que eu só estava perguntando se o filho dele estava melhor, era só essa a minha pergunta. E aí eu falei para ele, eu não vou conversar com você sobre trabalho, para que você estabeleça seu limite de pausa, cuida do seu menino, amanhã a gente está de volta, e o que eu tenho para te falar não vai mudar em nada nessas 12 horas, a gente vai conseguir mudar só depois. Então, é isso que eu falo da gente começar a pôr limite, né, para poder ter esse equilíbrio produtivo entre vida pessoal e vida profissional. No dia a dia a gente acaba não tendo, né, eu brinco que dentro das nossas arestas alguém sempre fica, alguém sempre perde, né, é trabalho, é casa, é família, então equilibrar essa balança é muito difícil. Então, alguém vai perder nesse momento e aí você vai resgatar e vai, né, esse jogo de equilíbrio é o principal, tá? E aí, gente, seja o apoio né, o apoio que te faltou, né? Então, essa é uma das coisas que eu tenho comigo, né? Aquilo que me faltou não faltará no outro, né? Eu vou estar sempre disposta a ir ajudar e a estender a mão, né? Independente de eu ser de RH, ser formada em serviço social e de ter todas as bagagens, nós somos humanos e a gente precisa cuidar dos outros humanos, né? Então, é isso, gente, né? Não sei se eu falei rápido demais, se deu para falar um pouquinho aí para vocês, se ficou bom. Aceito que Carol, é muito bom ter aqui um recursos humanos, né? Onde aqui ao seu redor, aqui hoje, mesmo que seja virtual, somos a classe da SST, mas a gente já tem algumas mãozinhas levantadas aqui. Então, nós temos Ricardo, né, Ricardo? Pode falar. Só complementando um pouquinho, né, o papel da segurança, né, do trabalho, junto aí, né, para a prevenção desse tipo de doença, é muito importante estar junto com o SESMIT, né, da empresa, a parte de ergonomia do trabalho, a implementação aí de ginástica laboral, não só fazendo o que nos pede, né, a lei e a norma, referente a treinamento sobre o assédio moral no trabalho, creio eu que isso deve ser também um gatilho, né, para a síndrome, porque começa aos poucos e depois chega num ponto que realmente o funcionário não vai aguentar.
Eu sempre falo onde eu entro, né, onde eu trabalho, qualquer treinamento que eu ministro, que antes a segurança era muito, não era visto como era hoje. Né? Antigamente era muito mais aquele cara que ia, aquela pessoa que ia lá tinha que cobrar e dava advertência por não estar utilizando o EPI. Hoje em dia a gente tenta desmistificar um pouco isso, né, trazendo o funcionário um pouquinho mais para perto. A Carol sabe disso, eu fiz muito isso na empresa. Eu era responsável por 5 plantas no Brasil, então você imagina o tanto de gente, era quase 1.000 pessoas, né? Então era muita gente. Então tentar buscar trazer o funcionário, explicando, sendo solícito em caso de ajuda, como a gente foi, né? A gente tem que ser, a gente é, né? Desse tipo de incluir no CERT, RH, né? Compliance, fazer esse mapeamento de CID para ver aonde que está havendo esses focos, né? Da síndrome de burnout, para ver o que está acontecendo. É o que? Carga excessiva de trabalho? Às vezes uma atividade repetitiva, não está havendo uma troca ali de atividades, está fazendo a mesma função, a mesma coisa durante todo o dia laboral. Então, são coisas que realmente a gente tem que ficar sempre atento. Né? O RH sempre trabalhar junto aí com o SESMIT, né, com a segurança do trabalho, que eu consiga ótimos resultados. É isso. A gente também teve um relato aqui no chat, acho que, se não me engano, foi do Flávio, que eu estou no celular, gente, eu não estou conseguindo acompanhar tudo. Mas parece que ele teve um colega que fez o suicídio aí no carnaval. É isso, Flávio? Você sabe que essa Mas época olha, Ana, eu também sou uma adoradora da parte de psicologia, né? Só me falta tempo mesmo para estudar. Eu também acompanho o professor Mendanha, que traz esse assunto em diversas organizações, ele vai, às vezes, fazendo algumas campanhas até envolvendo a OIT, né? E ele fez um livro recentemente, é um livro um pouco complexo para nós que não somos psicólogos, não somos médicos, entender todo esse conceito, né? A questão do burnout, ela não é tão simples assim. Então, assim, o que eu também percebo quando você traz esse estudo relacionado à segurança do trabalho, ao Departamento de Recursos Humanos, ou até mesmo o DP, que lida ali diretamente com os atestados médicos, é o rastreamento do CID. Porque o que o professor, ele levanta uma bandeira? Se eu já sofro de ansiedade, não é síndrome de burnout. De depressão, não é síndrome de burnout. Se eu tenho qualquer tipo de distúrbio, isso também não é considerado burnout. Então, há ainda muita confusão no mercado, né? Então, o que ele também traz, assim, para o leitor? Se eu não me engano, enquadrado no CID-11, é isso? A questão do burnout? Acho que é CID-11. E lá não está como doença, está como distúrbio. Então, a gente também precisa ter esse tipo de entendimento. Eu gostaria de saber a sua visão sobre isso. Como que a base de RH ou DP, ela pode ter esse enquadramento? E outra dúvida também que eu tenho como SESMIT, mesmo se a minha empresa, eu tenho um médico que coordena meu PCMSO. Então, às vezes eu recebo uma informação de um especialista, e dependendo do especialista, às vezes é um clínico geral, colocando um síndrome de burnout, aonde é que talvez entraria o encaminhamento para o médico do trabalho, porque até então o médico do trabalho também tem uma visão da empresa, ele tem uma visão dos seus ambientes de trabalho, para a empresa também não enquadrar, talvez, uma síndrome de burnout, uma abertura de CAT, no qual talvez não tenha esse vínculo com o ambiente de trabalho. Como eu te disse, assim, é muito desafiador, porque eu não separo as coisas. Eu posso estar inserida num trabalho extremamente insalubre e desgastante, mas eu tenho algum gatilho, talvez da minha infância, da minha adolescência, do meu casamento, da minha relação como mãe, que starta isso. É muito difícil eu ser uma pessoa altamente equilibrada e com bom diretriz ali, se chegar a ter um burnout, né? Eu escutei da palestra que eu me embasei aqui para trazer as informações para você, o relato de um cara
que perdeu o pai e 2 meses depois a mãe faleceu, e aí ele estava num projeto de uma transição de um sistema, e aí ele teve o burnout. Então, entende que teve um gatilho anterior? Então, todos os casos têm. Então, é muito difícil até para a equipe do médico do trabalho fazer esse acompanhamento, esse enquadramento. O Ricardo chegou a comentar, eu também queria fazer um comentário em relação à parte da segurança do trabalho, né? Como eu disse, eu já sou formada há 20 anos, então eu já peguei o DP, o departamento pessoal, como aquele DPzão mesmo, só folha e ponto, e aquela grosseria do tipo, aqui é o que você tem para receber e tchau, né? Eu vivi isso na pele, e do técnico de segurança, que era o time do chato, né? Era o cara chato. Nossa, lá vai ele me mandar botar EPI, me manda ele não sei o que, não. E aí, nessa empresa que eu estou atual, eles fizeram uma campanha de orientação para uso de EPI, porque é uma empresa de 50 anos e está mudando agora os sistemas para trazer moralização dentro do processo de uso de EPI, tal. E aí eles fizeram uma leva de advertência por falta de uso de EPI. E aí eu estou usando isso para falar sobre o burnout. Aí abriu uma tampa de questões de relacionamento entre colaboradores, de insatisfação no trabalho, porque a hora que eu apontei uma situação de segurança, em que eu dei uma punição, que é uma coisa que, no meu entendimento, eu ainda falei para os meninos, gente, a gente podia ter feito um SOS, podia ter feito tantas outras coisas para alertar os funcionários antes de vir com punição, né? A vida, como eu estou dizendo, a nossa rotina já nos pune tanto, né? Que eu acho que seria o melhor caminho a gente ter orientado, ter trabalhado de uma outra forma. Então, que era um pouco do que o Ricardo fazia, né? Que ele falou que ele fazia na empresa que nós trabalhamos juntos. Muito mais uma orientação no sentido, eu chego até aqui e te falo, né? Daí para frente a gente vai tratar de outra forma, enfim. Então, a gente precisa ter esse bom senso, né? Mas respondendo aí a sua pergunta, Liliane, eu acho muito difícil o médico do trabalho conseguir fechar 100% e enquadrar como uma doença ocupacional, porque eu acho que tem outras coisas sempre envolvidas na pessoa, a gente não é um só, né? A gente não é só trabalho, né? Então, eu acho que é um exercício bem difícil aí para a equipe de medicina aí, né? Um belíssimo de um desafio, né? Mais alguém, gente, quer pontuar, fazer alguma pergunta, ou até mesmo trazer algum tipo de relato? Boa noite, eu gostaria. Por favor. Falando da síndrome, né? A gente está falando de ver os outros, né? Mas nós temos que nos ver também, porque nós, como área de SESMIT, somos uma área que recebe bomba todos os dias, de todos os lugares. Somos as pessoas que é psicólogo, que é técnico, que é médico, que é prevencionista, é do RH, de todas as áreas a gente tem um pouquinho, né? E até trazendo um fato que ocorreu comigo, há pelo menos 2 anos, eu vim atendendo uma colaboradora que tinha crise de ansiedade. No primeiro momento, falei, o que será que está acontecendo com essa menina? Que encheção de saco, me desculpem, tá? Porque eu não entendia que era uma crise de ansiedade que ela estava tendo, né? E toda semana ela estava lá e começava a chorar e começava a tremer, enfim, né? Daí a gente acionava a parte médica, encaminhava ela, até eu entender que era uma condição que ela estava naquele momento. Mas, para nós que fazemos esse atendimento, a gente também tem que tomar o cuidado para não receber aquilo e ficar com aquilo, né? Porque é muito desgastante você atender ou conversar, enfim, o que seja, com pessoas que têm algum tipo de condição psicológica, né? Então, eu acho que, principalmente para a nossa área, a gente tem que estar preparados também, psicologicamente, para que a gente não seja cometido pelo burnout de tantas coisas que a gente recebe todos os dias, né? Seja da parte médica, seja das nossas próprias atribuições. Então, eu acho que
precisamos tratar de nós mesmos primeiro, até para que a gente possa acolher as outras pessoas de uma forma melhor, né? Não só falando de dados estatísticos, do como o procedimento da empresa tem que ser, mas pensando na parte humana e principalmente na nossa parte, né? Porque também somos pessoas e precisamos ser cuidados. O Marília, deixa eu só fazer uma contribuição em relação a isso. Eu acho que tem tudo isso, é extremamente válido que você trouxe, e eu vou só fazer um reforço, né? A gente está na nossa posição, dentro da nossa função, e o objetivo principal da empresa em que a gente está inserida, eu falo isso muito para os meus líderes, é ela ganhar dinheiro. Não é uma ONG, não é uma empresa sem fins lucrativos, né? O fim dela é o lucro, né? E aí, dentro do processo, né, a gente tem ali, a gente trabalha para construir aí a riqueza dos caras, e eu brinco, né, que eles fiquem ricos, a gente vai ficar rico, mas pelo menos a gente ganha também e vai crescendo junto com a organização. Esse é o nosso objetivo. E aí a gente também tem que estabelecer limite, sim, né, do tipo, olha, o fulano da crise de ansiedade, sim, é legal, né, eu passava muito por isso numa empresa que eu trabalhei muitos anos, assim, ó, você tá vindo aqui hoje, beleza, entendi. O que você está fazendo para se cuidar? Né? Não terceirize para a empresa, para o outro, para um amigo, que o problema é seu. O que você está fazendo? Então, a gente também começar a desmamar, porque senão é isso, Marília, a gente vira muro de lamentação, onde a pessoa vai lá, e o que você falou é muito verdade, assim, esgota a gente emocionalmente. A gente também começa a entrar fala, eu tô exausto, porque aquela pessoa, ela suga a nossa energia. Então, a gente tem que ir desmamando também a pessoa para ela procurar o recurso, né? Porque, e aí, medicamento, tratamento com psicólogo, aí cada um vai achar o seu viés para essa cura, mas a gente não é tábua de salvação, né? E nem temos a pretensão de ser, porque é o que você falou desse medicamento também precisa cuidar, né? Então, é isso. Deixa eu só complementar. Tá? Nesses 2 casos que eu atendi nesses últimos 2 anos, no começo foi bem assim. Eu estava sendo um muro de lamentações, e isso estava me esgotando de uma certa forma gigantesca, né? E a empresa, ela tem programas. Ela disponibiliza gratuitamente psicólogos, são 10 sessões que a pessoa pode participar gratuitamente. Depois, sim, né, se a pessoa quiser continuar, há uma cobrança. Mas o que a gente estava enxergando? Essas pessoas não queriam buscar esse caminho lá do psicólogo, do terapeuta. Elas tinham a crise, iam lá, a gente ficava lá naquele cuidado, até que a gente falou assim, ó, não dá mais, né? Você precisa procurar tratamento de um especialista, né? Nós não somos especialista. É claro que um primeiro socorro a gente vai prestar, mas a pessoa também precisa entender que ela precisa procurar uma ajuda especializada, né? Então, depois de um sofrimento, né, nosso como área, a gente começou a direcionar essas pessoas e ter uma maneira mais firme, né, de se posicionar nessas condições. Não que a gente não atendia, claro que a gente atendia, mas já colocando num posicionamento mais operacionalizado, né? Perfeito. César, quer fazer o pontuamento? Boa noite, Carolina, parabéns aí pela explanação, né? Obrigado aí pelo aceitar o convite aí do nosso grupo, né? Trazendo aí informação, conhecimento, né? Muito obrigado. Eu acho esse assunto um tanto interessante, que eu vejo a questão médica, ela fica numa situação muito difícil, porque hoje eu nunca ouvi falar que um médico abriu uma CART o burnout. Então, você imagina o seguinte, né? Você pode até fazer um acompanhamento lá de atestados, ele está voltado muito ao F32, lá que fala de depressão e tal, do que, basicamente, você apontar um QD 85, né? Então, eu acredito que se a gente não tem, por parte da questão médica, essa informação, como que nós podemos tratar essa pessoa no chão de fábrica quando ela se posiciona em frente a uma máquina que existe risco, existe uma série de situações e até questões de você fazer uma
adaptar essa pessoa junto aos demais, porque é um problema extremamente sério. Então, eu particularmente, quando a gente falava no passado lá, em envolver as pessoas com questão de situações especiais, né, dentro do contexto produtivo, isso demorou muito para acontecer, e mesmo no dia de hoje, nós temos uma dificuldade imensa, as empresas cumprir a questão da cota das pessoas com especiais, né? Então, assim, eu acredito... PCD, exatamente, obrigado, Henrique. Eu até acredito que para a gente poder avançar numa situação de chão de fábrica e tudo mais, a gente precisaria ter um apoio muito grande da parte médica em assumir essa relação de falar, olha, é isso e ponto, né? É um assunto bastante interessante, polêmico, né? Porque para a gente dar a segurança, a gente fica numa situação muito difícil de você dizer o diagnóstico. Não cabe a nós. Nós precisamos ter o diagnóstico para a gente poder fazer a tratativa dentro do processo produtivo. Então, assim, o assunto é bem interessante aí, a forma como você colocou, mas eu me sinto, assim, um pouco incapacitado de entender e de se comprometer numa situação onde a própria questão médica, eu vejo alguns momentos que se omite ou talvez não assuma as responsabilidades que tem que ser assumida. É mais fácil falar, olha, é depressão e joga para o INSS e está tudo certo. Então, imagine quando eu for levantar as questões de riscos ambientais e toda a questão de levantamentos e tudo mais, aonde eu vou pontuar isso se eu não tenho uma situação voltada à questão do diagnóstico médico, né? Então, assim, é muito difícil, né? É bom aí as suas dicas, as suas explanações, para que a gente possa tentar aí refletir nesse assunto e aprender mais. Quem sabe um dia a gente pode falar de forma mais aberta, mais clara e discutir isso na empresa. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Carol, Oi. Carol, eu só quero colocar um gancho aqui também na pergunta dele, para a gente apimentar um pouquinho aqui. Quando a gente fala em comunidade de acidente de trabalho, inclusive eu estou acompanhando uma empresa que está contestando o FAP, que no ato que é um afastamento previdenciário, ô César, já coincide de burnout, a Previdência não precisa de TCAT, ela automaticamente já coloca isso com o B91, né? E nesse caso dessa empresa, a contestação justamente é essa. Primeiro, porque parece que tem alguns tipos de regrinhas, né? Para dar lá realmente que é burnout, tem que ser um psiquiatra, não pode ser um clínico geral. Então, tem algumas regrinhas aí que, às vezes, nós, profissionais da SST, não temos conhecimento. Algumas pessoas do departamento pessoal também não têm esse conhecimento, porque é um tema novo. E quando eu me referi a essa questão de CAT, é isso, que bateu lá na Previdência, lá o afastamento daquele trabalhador, o INSS já compreende que aquilo foi no ambiente do trabalho. Né? Então, só para colocar uma pimentinha aí na sua resposta para o César, viu, Ana? E aí converte o nexo, né? O César, eu que agradeço, em primeiro lugar, assim, eu fiquei muito feliz, o Ricardo sabe que de cara eu já topei quando ele me chamou, porque eu gosto de conversar, né, acho que a gente troca muito aqui. Eu não crucifico ninguém dentro desse processo, porque realmente é algo muito novo, né, e eu também não crucifico as organizações, porque, como eu disse, não dá para a gente olhar o fato de forma isolada, a gente tem que olhar as várias esferas. O que eu vi ao longo da minha carreira é cada vez mais o INSS fechando o cerco para os CIDs-Fs. Então, a pessoa está com depressão, vai trabalhar com depressão mesmo, entendeu? Eu vou te liberar e tudo mais. Eu acho que o Ricardo não estava nessa empresa que nós trabalhamos juntos na época, que eu tive uma colaboradora, a empresa que a gente trabalhava junto, a sede administrativa era no 12º andar de um prédio dentro de uma estrutura de shopping, né? E era o andar todo dessa empresa. E eu tive uma colaboradora que estava com síndrome do pânico, depressão. Hoje, talvez, a gente até poderia enquadrar em burnout, porque ela ia trabalhar, e aí ela tinha essas crises de ansiedade e tal. E aí, um dia, ela abriu a sacada, e ela encostou no parapeito, e ela ia se jogar. A verdade era essa.
A sorte que uma colega viu, jogou ela para o chão e eles me ligaram, porque não tinha o Ricardo na época para ajudar também nisso. E foi uma situação muito triste, assim, porque a hora que eu estava saindo com essa moça, porque aí eu liguei, a gente não tinha médico do trabalho, teve que encaminhar para o médico terceiro, e eu liguei para ele e falei, ou o senhor assume a responsabilidade comigo, de que eu preciso afastar essa moça, o senhor me dá um laudo, o senhor me ajuda, ela não tinha plano de saúde, foi um caos, assim, para marcar um psiquiatra para ela, enfim, para ela afastar, ou o senhor me ajuda e endossa comigo, doutorou, e falei isso para o médico do trabalho, ou essa mulher vai ser jogada aqui de cima, e como vai ser a responsabilidade do senhor nessa situação, sabe? E aí, a hora que eu estava descendo com ela no elevador para a família vir buscar, enfim, aí eu envolvi a família nesse processo, que ela tirou o uniforme, assim, extremamente magra, extremamente consumida pela doença emocional ali, aquilo me deixou extremamente mexida. E aí eu chamei o médico do trabalho, falei, a gente precisa fazer o afastamento dela, a gente precisa cuidar dessa moça, porque pode ter associações aí, ela é mãe sola, filhos gêmeos, trabalhando numa área que não tinha uma remuneração alta, passando necessidade para dar para os filhos, em vez dela comer, é uma situação trágica. E aí a gente envolveu, né, a equipe de medicina para nos dar esse suporte. Mas eles também não querem colocar o CRM deles nesse processo todo, né? Porque olha que difícil, né? Eles vão dar o diagnóstico de burnout da empresa que às vezes eles fazem parte. Então, tem um jogo de interesse. Olha, realmente é o que você, Liliane, falou, e o César, assim, é um tema que a gente vai abrir várias caixas de discussões e nós não vamos chegar no final, porque realmente é algo novo, é algo que a gente precisa se blindar, precisa se cuidar, e, enfim, e tentar achar aí alternativas de conscientização. Acho que também entra acho que entra o papel da segurança e do RH nesse processo de conscientizar as pessoas. Né? De repente, eu nunca parei para pensar e eu falo, opa, eu acho que eu preciso começar a me cuidar para não chegar nesse nível de exaustão. Né? Então, é um pouco isso, tá? Eu acho que é o Flávio agora, né, Liliane? Isso. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Flávio. Estamos sim. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, Flávio. Tá, então, deixa eu falar para vocês. Boa noite a todos. Desculpa, eu estou ocupado um pouco, né? Mas a gente falando sobre depressão, vou contar 3 detalhes que aconteceu comigo, né? O último aí é o amigo que eu falei para vocês que cometeu suicídio na sexta-feira de carnaval. Infelizmente, né, foi ainda mais sexta-feira de carnaval, onde trânsito para todo lado, dificuldade, faleceu em outro estado, só tinha uma filha que ninguém tinha um contato para poder chamar, né, contactar e falar da situação que ocorreu, então foi uma confusão danada, né? Até contactar todo mundo, pronto. Então, o primeiro caso foi o seguinte, né? Eu estava trabalhando pela minha empresa, prestando serviço em outras empresas, e até que um camarada que a gente tinha amizade durante muito tempo me chamou para trabalhar numa plataforma. Falou, não, quero você aqui, eu preciso de você aqui. Eu falei, pô, tudo bem, eu não estou aceitando nada de ninguém, eu prefiro ficar onde eu estou, né? Mas, pô, você está me chamando, a gente já se conhece há bastante tempo, tudo bem. Fui para essa plataforma, né? E movimentação de carga, acidente direto em qualquer plataforma de petróleo. É incrível, como tem muito acidente em movimentação de carga. Tudo bem, passei lá a plataforma, estava até você se adaptar com a galera, mesmo você conhecendo, mas quando você chega numa plataforma, numa área, você é novo, em qualquer empresa, né? Você é novo ali, então a pessoa fica aquele tempo de adaptação, tentando te conhecer, tentando descobrir quem você é de fato, né? Por mais que tenha feito alguns treinamentos e cursos, porque muita gente do petróleo me conhece quando eu embarco. Tem sempre alguém que me conhece, porque eu já trabalhei em uma grande escola e tudo mais. E aí esse camarada que me chamou, estava tendo problema com ele. Ele que me chamou. Então, ele, não, eu conheço já há bastante tempo, quero que você trabalhe comigo. Eu falei, pô, mas tudo bem, fui. E estava tendo problema com ele, até que eu chamei várias vezes ele para conversar. 14 dias de embarque, em relação a 28 a 60 dias de um navio,
é muito tranquilo, tá? Só que tem uma diferença, né? Navio, você passa muito tempo navegando, são poucas pessoas, para em outro porto, em outro lugar, faz uma operação e volta. Isso depende muito do navio, né? Plataforma não, só fica ali, né, 14 dias parada. A probabilidade que você tem de ficar 2 dias ou dobrar esses 14 é se a pessoa que vem te render tiver algum problema e não tiver ninguém para te becar a bordo. Então, tive vários problemas com ele, chamei ele para conversar, troquei uma ideia, e isso estava afetando meu psicológico. De tal forma que eu já não estava aguentando mais, sabe? Aí chegou um belo dia que eu falei, ele veio falar comigo, né? E falou assim, eu cumpri os 14 dias e eu tinha que descer. Pronto, ninguém pode me prender. Né? E aí, num belo dia, ia subir uma comitiva, e eu falei assim, ele falou assim, olha, tem problema de você ficar? Eu falei, não vou ficar. Eu vou, no meu dia, no meu voo, eu vou descer. Entendeu? Aí eu falei para ele, só se de repente a pessoa que vem me becar não aparecer, e olhe lá. Aí ele levou isso aí da forma dele e me colocou no último voo, que ia ter 4 voos nesse dia, por conta da comitiva, e nesse último voo era um voo fantasma, ou seja, aquele voo que só estava lá para representar que ia ter. E aí eu não consegui mais dormir, eu fiquei a bordo andando o tempo todo, eu falei, cara, aí até chegar perto dele, eu falei assim, olha, eu não quero saber como você vai fazer, você vai colocar meu nome no voo, eu vou descer. Aí ele olhou para mim e eu falei, cara, eu já estava agitado, eu falei assim, aí liguei para o rádio operador, falei assim, ó, eu quero que você vá junto comigo com o gerente da plataforma e eu quero que ele me mande embora agora. Mandar embora da empresa. Aí até que ele desceu, ele falou, ó, segunda vez que você faz isso comigo. Eu falei, não, foi bom que você veio aqui, porque eu quero que você fale para o gerente, para qualquer um da empresa, me mandar embora. Aí, tudo bem. Ele deu o jeito dele lá, o rádio operador, como era meu amigo, falou assim, Rufino, eu fico para você ir. Eu falei, que isso, cara? Não era para você fazer isso. Eu falei, tá, tudo bem, eu vou descer, porque eu não aguento mais ficar aqui. Esse é um detalhe, o estresse que eu estava vivendo com esse cara, tá? Beleza, essa é uma parte. E aí eu estava no período de fazer meu ASO. E aí vocês sabem que a gente, dentro do ASO, quando a gente tem aquele trabalho em espaço confinado, em altura, em plataforma em geral lá, eles fazem faz aquele questionário, né? Aquele questionário que é a parte psicológica lá que faz. Lógico, né? Isso, você já tem acompanhado. Tudo bem. Até uma pergunta que eu faço para vocês. Algum de vocês já fez aquele questionário respondendo tudo negativo? Ou seja, tudo que ele pede assim, você tem vontade... Uma ideia, tá? Não foi eu, não respondi essa parte. Você tem vontade de se matar? Aí você, sim. Eu botei a parte, porque tem umas partes de supervisão que eu coloquei, que eu não estava bem, não estava passando bem com ele, estava difícil, e botava lá todas as respostas, né? Que realmente eu estava passando por aquilo. Então, ninguém me ligou. Quando você tem um problema, tipo um colesterol alto, a própria clínica ela manda uma informação para você. Dependendo da clínica, tá? Manda uma informação para você fazer um ASO, sei lá, fazer um exame, procurar um médico. Beleza. Nesse caso, ninguém mandou. Aí, me ligaram do RH, tinha um período para eu poder embarcar, eu estava de licença, né, e teve um período para embarcar. Aí ligou do RH e falou, você está pronto, está legal para subir, Rufino? Eu falei, pô, era o meu dia do embarque, estava ali meu dia, mas por que ela do RH me perguntou se eu estou pronto para embarcar, se eu estou legal para embarcar? Aí eu falei assim, olha só, eu estou sim, legal para embarcar, mas por que dessa pergunta? Mas, beleza, vamos fazer o seguinte. Olha, está no meu dia do embarque, eu vou embarcar. Beleza, mas eu não estou bem com o supervisor, porque ele fez isso. Falei tudo que eu deveria falar. Mas não tem problema nenhum que é meu dia do embarque, eu vou embarcar, pô. Não tem problema. Aí acabou passando daquele dia, eu não embarquei. Passou mais uma semana. Ligaram do RH, me desligando da empresa. Ou seja, aquela parte psicológica que estava lá, ficou lá atrás, sabe? Um problema assim que... O que fazer nesse caso? Né?
procurar um médico, procurar, sei lá, um tratamento, algo assim? Pelo seu relato, assim, exatamente, talvez não tenha uma tratativa emocional de maior agravo, porque você se posicionou, né? Você entrou em contato com situações você respeitou o seu limite. Né? O que acontece com a maioria das pessoas para quadros psiquiátricos com distúrbios aí de depressão e ansiedade é que elas não conseguem enxergar a luz no processo e sair dessa redoma, né? A gente fala aí das pessoas que se silenciam, talvez, por uma necessidade de trabalho, e aí acaba adoecendo, né? E ainda mais uma plataforma, né? O ponto de atenção aí ao processo é que durante um exame, né? E eu já vi isso muito acontecer, né? Nos exames admissionais e demissionais, apontamentos de saúde que a pessoa traz e há um processo leviano do médico do trabalho ou da enfermeira que está fazendo ali a análise de não enxergar que a pessoa fez um relato de que, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, data da última menstruação, entendeu? A pessoa relatou aí alguma patologia e está constando no ASO dela e simplesmente o médico do trabalho dá apto né? Dá como aptidão ao processo, né? E a pessoa, na verdade, não estava apta. Quantos casos a gente não pegou desses, né? De doenças relacionadas a uma questão da tratativa do médico do trabalho. Então, assim, como eu te disse, a gente não tem. Mas se for para pensar, olá, boa noite, Carol, antes de mais nada, parabéns aí pela apresentação. Mas se for observar o relato do nosso colega Flávio, né, o distúrbio psicológico dele tem relação com o trabalho. Então, diante de uma análise interna, inclusive até compliance envolve nisso, eles provavelmente decidiram em demitir, porque o distúrbio estava evidente que era totalmente relacionado ao trabalho. Então, não tem como a gente manter uma pessoa com um distúrbio psicológico relacionado ao trabalho embarcado, né, sabendo como é que é a embarcação. Exato. Ana. Oi. Opa. Então, Ana, através desse relato, tinha algo até para poder falar sobre isso, mas tem essa questão também só para eu contar o detalhezinho, só para finalizar, desse meu amigo que ele cometeu suicídio, né? E o que me preocupa hoje, que eu atendo, na realidade, eu não esquentei de ser desligado da empresa, tá? Eu não esquentei porque eu tinha outros compromissos, tinha outros para fazer, e aquilo ali estava acabando com a minha saúde. Então, eu pensei nisso, eu falei, não adianta, não vou brigar por isso, porque isso daí consome cada vez mais, né? E quando a gente tem proficiência, capacidade, formação, a gente tem outros meios para poder conseguir, tá? O que me preocupa hoje em dia é você, assim, eu atendo muitos clientes, eu tenho os clientes que eu faço treinamento, e hoje está surgindo uma demanda muito grande para condomínio, né? Às vezes é um trabalho à altura, um treinamento de cadeirinha suspensa, e que as empresas em si, que estão prestando serviço para o condomínio, estão contratando funcionários como MEI. E na norma não tem nada sobre isso que ele obriga ele a fazer um ASO, né, fazer um exame. Esse dia eu fui fazer o treinamento, eu falei com o cara, só para relatar o finalzinho do meu amigo que faleceu, tá? O psicossocial, né, que envolve. Como é que eu posso colocar você como apto em altura? Sou um certificado? Não, tem que ter um médico envolvido. Teve um amigo que ele teve problema de batimentos cardíacos, né, arritmia cardíaca, e a norma ela fala que as pessoas podem sofrer de mal súbito, ela não pode fazer atividade de altura. Então, como é que vai saber isso? E no ASO foi detectado isso nele. Então, essas empresas que contratam o cara como MEI, na norma não tem essa obrigatoriedade, sim o cliente de exigir, né, de pedir e falar assim, não, eu quero que o funcionário tenha um ASO, pô. Porque só dessa forma vai detectar. Chegando um relato lá do meu amigo que ele faleceu, ele cometeu o suicídio, só para vocês terem uma ideia do psicossocial,
Eu falo isso porque eu conheço a ex dele, né, que na realidade eles estavam num processo ali de separação, envolvimento familiar, incrível, porque ela tinha um filho de 15 anos, e isso incomodava. Para ele, né, ele queria casar com a mulher e não queria que viesse com brinde, né? Ele primeiro tem que conquistar o filho, pô, para depois conquistar a mulher, pô. Então ele tinha esse problema, até conversando com ele em alguns momentos. E aí, ele trabalhou muito tempo no estaleiro, e ele batalhou para tirar CIR de enfermeiro, que nada mais do que uma carteira de trabalho para o marítimo, né? E é muito difícil você tirar, porque coloca um parente, coloca um outro e acaba tirando aquele cara que fez uma prova, um exemplo. E aí ele conseguiu, com muito esforço, conseguiu. Eu acompanhei esse caso. E aí ele fez um embarque, cara. Um embarque de 60 dias. Um embarque de 60 dias. Se 14 já é ruim, imagina 60. Eu já passei 57. O máximo que eu fiquei, né? E aí esse camarada depois teve mais 30. Né? E quando você chega novo num navio, na empresa, vamos dizer, qualquer empresa que você gosta daquilo ali, gosta daquele local, você quer mostrar serviço. Né? Você quer fazer o melhor. E ele era assim por natureza. Então ele tentou fazer o melhor, e aí ele teve alguns problemas, algumas dificuldades no ambiente de trabalho. Aí vem a deslealdade, a pessoa querendo sacanear, fazer alguma coisa. Então, né? Esse cara está chegando aqui agora, já quer tomar meu lugar. Então, o lance todo era esse. Aí, quando ele desembarcou com esse problema familiar, entendeu? Psicossocial, sabe? Ele chegou em casa e fez uma mudança, separou da mulher, querendo que ela largasse o filho e tudo mais, acho que ele esperava isso. Isso foi em uma semana, tá? Em uma semana. Na quinta-feira, ela ligou para ele. E falou, não, aí ele falou, vamos voltar e tudo mais. Ele, não, vou ficar em casa. Falou, vou ficar em casa, sexta-feira a gente se encontra. Aí nisso ela tinha o telefone da minha mulher, ligou para minha mulher, porque só tinha meu telefone, só tinha isso, meu contato. E ela falou, olha, estou preocupada. Ele falou que sem mim ele não vive e tudo mais, aquela coisa toda, né? Estou preocupada. A gente, não, ele vai fazer isso não, besteira, pô. Nada, você cometer essa coisa, logo ele. E aí, ele deixou uma carta em cima da cama, com o telefone dela, ligou, o vizinho descobriu, ligou para ela foi lá e se deparou com ele morto, né? Durinho lá. Ele pegou uma seringa, botou morfina e injetou no coração. E aí deixou fora ali, né? Tomou a cartela de remédio e não tinha mais como recuperar. Poderia ser um mal súbito ali da morfina ou também do sangramento, da hemorragia, né? Eu só sei que veio a óbito e ninguém imaginava, sabe? Até que uma psicóloga, olha como é importante, né? Uma psicóloga, amiga nossa, em comum, ela é senhora, ela está com câncer e tudo, né? E ele sempre ligava para ela, conversando com ela, ela sentiu, com a experiência, né, cara? Ela trabalhou muito tempo com isso. Então ela sentiu, você não está bem. Aí ele, não, problema assim da família, do garoto. Ela, não, deixa para lá, vive a sua vida, tal. Aquele conselho que não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que falar, porque estava à distância. E aí ele ligou para todo mundo aquela semana e ninguém percebeu nada. Na sexta-feira, na quinta-feira ele ligou para um, na sexta ele cometeu. Então, assim, esse relato vivo, né, do que aconteceu, o fato do psicossocial, né? E para ele não rendeu nada, não conseguiu nada, porque ele estava como a empresa exigiu que ele abrisse uma empresa, contratasse um seguro, mas não adiantou nada, porque ele estava em terra, para ele poder embarcar. Ou seja, empresa contratando empresa para embarcar, ou seja, não assinando a carteira dele como seletista, para ele ter todos os direitos. Né? Ô, Flávio, deixa eu só fazer uma consideração sobre a sua fala, quando você fala assim, quando você trouxe assim, ninguém percebeu nada. Dentro das patologias, principalmente as de tratos emocionais, por isso que eu falo, a gente tem uma situação de achar que quem aqui, né, na infância não teve uma situação familiar que você chorou, seu pai ou sua mãe falou, engole esse choro. Não chora, não. Homem não chora, não pode, entendeu? Quem de nós nunca ouviu isso na nossa infância, não passou por essas situações? Então, assim, talvez... então, fala talvez oi pra gente! Então, talvez todos nós já tenhamos vivenciado essas situações. Então, há indícios, e aí eu acho que é a nossa tratativa, né? Oiê!
A minha